Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fabricaria. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está nos acompanhando na versão gravada, a gente vai falar aqui de mais uma questão super importante, que é uma questão de lugar geométrico. Agora que você está nessa etapa aqui, se você está me vendo aqui, tu já está aprofundando o conteúdo e aprofundando realmente coisas casca grossa. E lugar geométrico é um desses assuntos que exigem muito cuidado, muito treino e você ter domínio completo do conteúdo visto até aqui. Bom, o que acontece? Isso geralmente é questão mais da parte discursiva das provas do IME e do ITA. Não que não caia na objetiva, não que não caia em partes de múltipla escolha. Mas geralmente múltipla escolha, isso aqui, ele quando aborda, quando se abordar, é de fato algo bem mais leve, bem mais tranquilo, mais acessível. Agora, quando cai na discursiva, aí o chumbo é grosso. Bom, joga aí na tela aí, por favor. Vamos ler a questão juntos, pessoal. IME 2006. Considere os pontos A menos 1 e 0 e B 2, 0 e seja assim uma circunferência de raio R tangente ao eixo das abscissas na origem. A reta R1 é tangente a C e contém o ponto A, e a reta R2 também é tangente a C e contém o ponto B. Sabendo que a origem não pertence às retas R1 e R2, determine a equação do lugar geométrico descrito pelo ponto de interseção de R1 e R2 ao se variar no intervalo de 0 a infinito. Bom, galera, a primeira coisa que eu quero que você saiba aqui que eu vou precisar na questão. Vamos lembrar como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta, dados os dois pontos dessa reta, né? Se eu tenho x1 e y1 e x2 e y2, o m, que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo, né? Que lá em analítica geralmente a gente chama o coeficiente angular pela letra m, vai ser um ΔY sobre um ΔX, onde esse ΔY é um y menos o outro, e o ΔX é um x menos o outro, tá? Então guarda isso aqui com carinho, que a gente vai precisar disso daqui para chegar onde eu quero, tá? Outras coisas também serão relembradas ao longo aqui, senão você pode acabar meio perdido. Mas enfim, o desenho não vem na questão, e o desenho, óbvio, muitas das vezes é um desafio para o aluno que vai fazer uma questão dessa, que é entender o enunciado e montar um esboço do gráfico referente a ele. Um outro desafio é você que na nossa aula ainda entrar na nossa plataforma que é www.fabricad.online e aproveitar sempre os descontos e cupons de descontos disponíveis lá para você. Então vai em fabricad.online que você vai ter acesso à melhor preparação possível para o seu vestibular. Beleza, galera? Bom, vamos lá então. Então o desenho falava o quê? Tem um círculo, tem duas retas tangentes a ele, uma passando pelo ponto menos 1, 0 e a outra passando pelo ponto 2, 0. E aí, bom, gente, centro do círculo inscrito. Centro do círculo inscrito é a mesma coisa que o incentro. E uma coisa que geralmente o pessoal dá mole é não lembrar que o incentro é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Isso significa então o quê? Que se eu chego aqui e chamo esse ângulo de θA, desse lado tem outro θA esperando pela gente. Se eu chamo essa metadezinha de θB, aqui tem outro θB esperando pela gente. São duas bissetrizes, AC e BC no caso aqui, tudo bem? E aí, o que vai acontecer, galera? A gente primeiro vai determinar a tangente do θA por meio do quê? Repara que aqui em módulo, como o ponto é menos 1, 0, essa distância é 1, e aqui, como o ponto é 2, 0, essa distância é 2. Então, a tangente do θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o cateto oposto é o quê? Eu chamei o centro aqui de ponto 0 e alfa. Tá? Então, ele está contido dentro do eixo y. E aí, o que vai acontecer? Esse alfa seria justamente a altura desse ponto, seria o cateto oposto aqui ao θA. Então, a tangente de θA será alfa sobre 1. Agora, cuidado, a tangente do θB vai ser alfa sobre 2. Só que na hora de manipular os dados, para a gente pegar ali e, no caso, montar o coeficiente angular, só lembra que a reta que passa por A é crescente. E aí o coeficiente angular é positivo. Mas a reta que passa por B é decrescente. E o coeficiente angular é negativo, tá?
Então tem que tomar um cuidadozinho aí. Mas como que eu chego a isso? O coeficiente angular não vai ser a tangente do alfa, vai ser a tangente do 2α, que é essa inclinação aqui, ó. Tá? De 2θ, 2α, 2x, o que seja. E para quem não lembra, tangente do dobro de um ângulo é 2 vezes a tangente sobre 1 menos tangente ao quadrado, tá? Então, no caso aqui, ó, você vai ter isso. E aí, a gente vai pegar aqui e vai fazer o quê? Bom, coeficiente angular da reta AP. Existem duas maneiras pelas quais eu vou calcular isso, e a ideia da questão para você chegar a algum lugar é justamente você trabalhar concomitantemente ao mesmo tempo com essas duas maneiras, que são o quê? Pegar aqui o ponto P genérico, que é um XY qualquer, não sei das quantas, e falar, é um ΔY sobre ΔX. Não tem problema. Vai dar o quê? Vai ficar então aqui, ó, y menos 0 sobre x menos 1, x mais 1. E a outra forma é falar que vai ser a tangente de 2α. Vou chegar lá, que tem resultado aqui que vou ter que anotar e apagar, né? Já o m da reta BP, também faço ΔY sobre ΔX. Nessa hora que eu faço ΔY sobre ΔX, como eu estou trabalhando com coordenada, e desde que eu não troque no meio do caminho quem menos quem eu estou fazendo, ou seja, eu vou fazer todas as coordenadas do P menos todas as coordenadas do B. Se eu, na hora de fazer isso, em cima e embaixo eu mantenho as do P menos a do B, tá tudo bem. Contorcional, tipo, ΔY é o Y no ponto P, que é Y mesmo, menos o do B, que é 0. ΔX é o X do ponto P, que é um Xzinho mesmo, menos o do B, que é 0. O que eu não posso fazer é cair na roubada de, no meio do caminho, falar aqui embaixo, pegar e fazer um 2 menos x. Aí você já acabou com a questão e estragou ela toda. Beleza, gente? Agora, por outro lado, na hora de calcular o coeficiente angular por meio das tangentes, eu tenho que lembrar que aqui a tangente do θA, por exemplo, vai ser usada como tá, porque a reta é crescente, mas a do B, como é decrescente, eu tenho que lembrar de algum momento trocar o sinal. E aí eu vou ter que usar a tangente de 2α, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos apagar aqui, que ali realmente não vai dar mais, tá? Então aqui você já anotou essa parte. E aí o que vai acontecer, meu querido? Vai printando aí, porque a gente vai fazer muita coisa de cálculo aqui hoje, hein? Questão de lugar geométrico discursiva são questões geralmente bem longas, com bastante coisa a ser feita e bastante conteúdo usado numa mesma questão. Então, por exemplo, a tangente ali, o m da reta P, calculado como a tangente de 2θA, vai dar 2 vezes a tangente de θA sobre 1 menos essa tangente ao quadrado. Como isso aqui, na verdade, deu alfa, né? Que alfa sobre 1 é alfa, você vai ter que esse m, ele vai ser o quê? Que o m da reta P, ele vai ser 2α sobre 1 menos alfa ao quadrado, já substituindo. E isso vai ser igualado a isso daqui. Esse y sobre x mais 1, ele vai ter que ser igual a 2α sobre 1 menos α2. Guarda isso daqui com carinho, que já vamos voltar aqui para usar isso de novo, ok? Agora vamos aqui e olhar o coeficiente angular da reta BP, galera. No caso da reta BP, cuidado. Na verdade, o que eu tenho que fazer é menos a tangente de 2 vezes θB. Porque como a reta no caso aqui ela é decrescente, eu tenho que lembrar que eu estou calculando a tangente desse ângulo aqui, mas o certinho mesmo seria pegar o do outro lado, que é o suplementar a ele. Mas ângulos suplementares de uma tangente para o outro só troca o sinal. Então, a inteligência aqui é você usar o de 2θB, mas com um sinal de menos na frente. E aí isso vai dar o quê, galera? Vai dar menos 2 vezes, né? 2 tangente θB sobre 1 menos tangente ao quadrado de θB. Agora, cuidado!
A tangente de θb é alfa sobre 2, galera. Como tem isso, vai ficar o quê, ó? Se eu jogar um alfa sobre 2 aqui no lugar desse cara, aqui embaixo, isso fica alfa ao quadrado sobre 4. Dá para errar essa conta agora aqui. Isso vai dar, então, o quê, ó? Esse 2 morre com esse, fica menos alfa sobre 1 menos alfa 2 sobre 4. Tirando ali o denominador comum entre as coisas, galera, aí você vai ter, então, o quê? Vai subir esse 4, vai ficar 4 menos alfa 2 sobre 4, mas esse 4 sobe também, né? Vai ficar menos 4 alfa sobre 1 menos, sobre 4 menos alfa 2, beleza? E isso daqui será igualado àquilo dali que é o m de bp calculado pelo outro método de ΔY sobre ΔX. Então, teremos aqui duas equaçõezinhas maneiras para a gente usar. De que jeito? Qual é a ideia, então, agora? O lugar geométrico é o quê? É você achar, no caso, a equação dos pontos que mantêm uma mesma característica. E a característica aqui dos pontos é o quê? É que se você começar a variar, no caso aqui, né? Pega uma tangente por aqui e um outro passando pelo B2,0, vai ter um ponto P ali em cima. Pega uma outra mais assim, com uma outra aqui, o ponto P já está mais para lá. Aí o centro do círculo ficaria em outro lugar. Então, assim, esse alfa ele vai variando junto com a situação, tá? Esse alfa é genérico e a resposta final não pode ficar em função dele. A resposta final tem que ser alguma equação com x e y, conhecida ou não, seja uma reta, hipérbole, elipse, parábola, ou alguma coisa que pareça ser uma cônica rotacionada, mas alguma coisa só com x e y. O item que eu inventei, que é o alfa, tem que sair em algum momento. Os θA e θB, idem, tem que sair em algum momento. Então, como é que eu vou fazer isso? A dificuldade da questão justamente é o start dela, você entender o enunciado, e agora você saber como que você vai pegar aqui e você vai se livrar aqui ficando somente com realmente o x e o y na equação. Mas olha, tem aqui y sobre x mais 1 e y sobre x menos 2, né, galera? Se eu, por exemplo, resolver isolar o y aqui nessa igualdade, em cada um deles, eu vou ter y igual a um tchururum em cima e y igual a outro tchururum embaixo. Se é tudo y, eu posso pegar os dois e igualar, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vamos pegar então aqui, ó. Gente, esse desenho eu já acabei com ele, eu não vou precisar mais dele, eu vou apagar, ok? Então se você não printou ainda, printa aí, dá o seu print e vamos embora, tá? Que senão eu vou precisar ficar toda hora apagando os 30 quadros aqui. E aí qual é a ideia? Você aqui vai ter que x mais 1 vezes 2 alfa sobre 1 menos alfa 2 vai ser igual a x menos 2 menos 4 alfa vezes x menos 2 sobre 4 menos alfa 2. Tá? Isso aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou igualando os y. E aí você vai ter o quê? Aqui eu posso cortar, aqui também, né? Então fica aqui x mais 1. Vamos embora passar o x menos 2 para cá, né? Sobre x menos 2 vai ser igual. Aliás, nem vamos fazer isso não. Vamos multiplicar cruzado logo, né? Senão eu vou acabar fazendo besteira. Pega então aqui, ó. 4 menos alfa 2 vezes x mais 1. Ia tentar usar alguma regra de razão e proporção, mas não ia adiantar muita coisa. É igual a menos 2 vezes x menos 2 vezes isso. Então, menos 2 vezes 1 menos alfa 2 vezes x menos 2. Tá. Pega aqui e fala, esse distributivo vai ficar o quê? 4x mais 4 menos alfa 2x menos alfa 2, que é igual a... Primeiro eu vou multiplicar aqui dentro, né? Menos 2 que multiplica. 1 vezes isso, x menos 2, menos alfa 2 com isso, menos alfa 2x, menos com menos, mais 2 alfa 2. Ok? Beleza. Aí, acabou, né, galera? Você vai pegar aqui e você vai ter, então, o quê, ó? Fica 4x
mais 4 menos alfa 2x menos alfa 2, que é igual do outro lado a menos 2x mais 4 mais 2 alfa 2x menos 4 alfa 2. Bom, tendo isso, aí tranquilo, né? Porque você vai ter o quê? Esse mais 4 morreu, que nem o seu concorrente, e aí você vai ter que separar o... Vamos separar o x aqui, vamos isolar ele, tá? Então, o que acontece é... eu estou de costas te mostrando o endereço do site, que é o que vai te fornecer a melhor preparação possível para o ITA e o IME e adjacências, e provas de nível similar. Então, joga aqui o menos 2x para a esquerda, fica mais 2x. Isso vem para a esquerda, menos 2 alfa 2x. E o resto? O que eu faço com o resto, professor Fortão? Você joga aqui para o outro lado, ó, menos alfa 2. Vai para o outro lado como mais alfa 2. Vai ficar, então, aqui menos 3 alfa 2. Aí, vamos lá, vamos juntar os termos parecidos, né? 4 com 2, se liga aqui, velocidade 5 no CREL. 4x com 2x, 6x. Menos com menos 2, menos 3 alfa 2x, que é igual a menos 3 alfa 2. Só que tem um 3 aí que eu posso tirar, né? Vamos simplificar um pouquinho as continhas. Divide por 3, tá? Faz que nem um palhaço arte, sai cortando. Essa foi horrível, né? E que palhaço. Esquece, né? Esquece. É melhor se você vai passar mal. Então você vai ter aqui. Fica aqui, ó. Tá? É um filme de terror aí. Divide por 3 vai ficar 2x menos alfa 2x igual a menos alfa 2. Aí pronto, né? Bota o x em evidência, que nem você na sociedade, quando tiver passado para o ITA e o IME, em destaque, um chat intelectual, tá? Um x aqui, multiplicando 2 menos alfa 2, que vai ser igual a menos alfa ao quadrado. Beleza. Então, se eu passar para o outro lado, até que esse menos aqui, né? Eu já vou passar para o outro lado trocando o sinal. Vai ficar alfa 2 sobre alfa 2 menos 2. Ok, gente? Beleza, já achei o x em função do alfa. Vou achar o y também e vamos no final ficar com uma equação só com x e y. Confia em mim, tá? E aí você vai ter o quê? Bom, voltando numa daquelas igualdades, que a gente vai ter então o quê, ó? Fica então, aqui estão os dois y originais, né? Vou botar, sei lá, acho que nessa daqui. Isso aqui pode? É. Ó, o y, tá? Eu estou substituindo, tem dois y aqui que eu igualei, né? Uma das expressões era essa. Então, o y, ele vai ser x mais 1 vezes 2α sobre u menos alfa 2. Porém, meu querido, x mais 1 é isso daqui mais 1. Isso daqui mais 1, já somando 1 e fazendo subir o denominador, né? Que seria alfa 2 sobre isso aqui mais 1. O alfa 2 menos 2 vai subir. Aqui eu tenho que adiantar um pouquinho as contas. Já falei que isso aqui é questão de alto nível. Senão você vai ficar aqui comigo até o final do dia. Tem que ter agilidade agora. Aqui é questão realmente nível IME, nível ITA, para quem já está na pegada dessas provas. Bom, em cima vai dar 2 alfa 2 menos 2. Embaixo, né, exceto pelo sinal trocado, é a metade disso. Então, que isso aqui, se eu trocar o sinal, virar alfa 2 menos 1, né? Então dá para cortar um com o outro, só falando que sobra o menos 1 em cima. Então vai ficar menos 2 alfa, né, sobre alfa 2 menos 2, ok? Então, menos 2, né? Então vai ficar menos 4 alfa sobre alfa 2 menos 2. Então eu já tenho o x e o y, beleza, gente? Então vou apagar aqui, tá? Eu já tenho o x e o y. Então, ó, como x igual a alfa 2 sobre alfa 2 menos 2. E y é igual a menos 4 alfa sobre alfa 2 menos 2. O que eu vou fazer agora? Se a gente pega e divide, por exemplo,
o y pelo x, a gente vai ter o quê? Que isso vai dar. O denominador é o mesmo. Então, eu já corto esse denominador em comum. Então, o alfa 2 menos 2 vai se cortar. O alfa de cima corta com o alfa de baixo. Acaba que a gente vai ter que o y sobre x vai ser menos 4 sobre alfa. Tá? Beleza? Tranquilidade, gente? Bom, aí o que vai acontecer? A gente agora tem que dar o nosso jeitinho, né? Na verdade, eu quero achar o alfa em função do x e do y, não o contrário. Porque se eu achar o alfa em função do x e do y, como a gente, no caso, tem aqui tanto o x quanto o y em função de alfa, a parada vai dar certo. Como assim? Olha só. Você vai ter o seguinte aqui. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Inverte a equação, né? Fica x sobre y igual a menos alfa sobre 4. E escreve que o alfa é menos 4, menos vai para o outro lado, x sobre y, tá? Tem isso daqui agora. Bom, tendo isso em mãos, aí o que vai acontecer? Você tendo agora isso, a gente pode pegar aqui e fazer assim, ó. Você não tem, por exemplo, que o y ou o x estão em todos em função de alfa? Se eu pego e substituo esse alfa aqui, ou pego e substituo esse alfa, por exemplo, aqui, você vai ficar com uma equação só com x e y. Eu sei, a dificuldade de lugar geométrico é ter essas sacadas mesmo. Você pode, às vezes, encontrar muito 0 igual a 0, 1 igual a 1, cortando tudo. Crente que está chegando a algum lugar e não chegou a lugar nenhum, tá? Normal. Mas você entendeu agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, aí tanto faz, cara, botar nesse ou botar nesse aqui. Aqui pelo menos não tá um quadrado, aqui tá o quadrado, aqui não tá, né? É um pouquinho menor aqui, só por causa disso. Então você vai ter que, substituindo no y lá de cima, qual? Esse daqui. Ô neném. Você vai ter que, isso vai dar menos 4 vezes menos 4x sobre y sobre alfa ao quadrado, 16, x2 sobre y2, tudo isso menos 2, tá? Bom, menos 4, fica mais 16. Embaixo fica 16x2 sobre y2. Menos 2. Aí tá quase acabando, né, galera? A gente vai pegar isso daqui que está dividindo e vai jogar para o outro lado multiplicando, tá? Jogando isso para o outro lado multiplicando, teremos então o quê? Você vai ter aqui o seguinte. Fica aqui y que multiplica 16x2 sobre y2. Você está pensando na sua casa, mas isso não acaba nunca. Né? Menos 2 é igual a 16x sobre y. Aí pronto, tá? Multiplica aqui, o y de cima vai cortar com o de baixo. Vai ficar 16x2 sobre y com menos 2, menos 2y. E aqui 16x sobre y mesmo, né? Tira agora aqui o MMC, que é esse y que eu tenho embaixo ali de dois termos. Ele vai subir multiplicando. Vai ficar, então, 16x2. Finalmente, menos 2y2 igual a 16x. Dá para simplificar um pouquinho, dividido por 2, né? Fica 8x2 menos y2 igual a 8x. Bom, tenho então isso daqui em mão, gente. Isso daqui está na cara que é equação de uma hipérbole, tá? Caso você não tenha enxergado, ou caso você pegue uma variação dessa questão aqui na peça, os parâmetros, o centro, o tamanho do eixo real, do eixo imaginário, a distância focal, você tem que escrever da forma mais conhecida. E aí, o que eu vou fazer?
Bora juntar e trazer o x, o 8x, para a esquerda. Deixa só um zero ali à direita. Vamos botar esse 8 em evidência. 8 que multiplica x2 menos x, menos y2, igual a zero, tá? E aí eu tenho que completar quadrados aqui, sem 8 indo na frente. Vamos pensar, como é que a gente completava quadrados? É quadrado do primeiro, né? Então, tipo, é 8 que multiplica lá dentro. Quadrado do primeiro, tem um menos porque aqui é um menos também. E para saber, porque tem que mostrar que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é A2 menos 2AB mais B2. Para saber quem vai entrar aqui sem ficar no erro, pega esse númerozinho daqui e divide por 2. Que número? Não tem 1 aqui. Na verdade, você escreve, como você escreve menos x, é como se fosse menos 1 vezes x. Então, você vai botar menos 1 meio, menos 1 sobre 2, ao quadrado. Mas, Alexandre, quando eu faço isso, eu estou acrescentando um termo que não existia, que ficaria x2 menos x mais 1/4. Pois é, para compensar, a gente sempre fazia o quê? Do lado de fora, botava um número igual, só que com outro sinal, para uma coisa cortar a outra, tá? E ainda tem menos y2 aqui desse lado. Aí pronto. Faz distributivo agora aqui com esse 8, que você vai ter o quê? 8 vezes x menos 1 meio ao quadrado, 8 com 1/4 menos 2, menos y2 igual a zero. Ou ainda, 8 vezes x menos 1 meio ao quadrado, menos y2 igual a 2. Ou ainda, divide por 2... E depois de dividir por 2, você vai aqui para deixar do jeito mesmo padrãozinho que você conhece desde o ensino médio, tchururum menos tchururum igual a 1, vai ficar o que aqui? Fica x menos 1 meio ao quadrado sobre 1/4, que dividir por 1/4 é igual a multiplicar por 4, então fica ali, menos y2 sobre 2, tudo isso igual a 1. Pronto, chegamos aqui. Temos finalmente a equação do lugar geométrico, que contém aqueles pontinhos que lá atrás dessa questão, em algum momento, né, estamos na saga do Majin Buu, mas a questão começou pela saga dos Saiyajins. Quem assiste Dragon Ball sabe que isso é tempo pra caramba, a questão é grande pra caramba, isso é normal, tá? Mas chegamos e vai ser uma hipérbole com, no caso, o eixo real, né, como sendo paralelo ao eixo x e o eixo imaginário como sendo, no caso ali, no y, né? E aqui embaixo são os parâmetros A2 e B2. Dá para achar também com esse excesso focal, dá para achar tudo, tá? Então você dá frente, você dá um print. Creio que você foi esperto e veio printando até aqui. E ficamos por aqui. Lembre-se, se você gostou dessa aula, de passar lá em fabricad.online para ter acesso a ensino desde o nível básico e vai subindo de nível com o curso presencial. As coisas já vêm na ordem que você deve seguir para ter sentido e coesão, coerência e ligação perfeita entre uma aula e outra. Os simulados, os exercícios, o grupo de Telegram para não te deixar sozinho nessa jornada em contato com seus amigos, com seus colegas de trajetória e também comigo, que vai estar lá te orientando, e o Tira Dúvidas, que você pode mandar dúvidas para os monitores e professores, tá bom? Ficamos por aqui. Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.